Fim de jogo aqui no estádio do Morumbi, São Paulo 1, Juventude 2. Olha ali os jogadores do Juventude ainda comemorando bastante a vitória. Era um jogo da vida para eles, né? O Juventude podendo escapar do rebaixamento e ainda lutar, quem sabe, por uma vaga na Sul-Americana. O São Paulo terminando a temporada aqui no estádio do Morumbi de maneira melancólica, né? Uma derrota, mais uma, né? Uma derrota doída. Tive a oportunidade de assistir o jogo aqui, ó, do camarote do Raça, o camarote do Lugano. Bem legal a experiência, muito perto aqui do gramado, dos jogadores. Foi bem legal a experiência, porque o jogo, né, o São Paulo saiu derrotado por 2-1, como eu disse para vocês. Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês puderam ver, estive presente ontem no estádio do Morumbi, derrota para a equipe do Juventude, último jogo do nosso estádio nesta temporada de 2024. E eu quero saber como vocês fazem esse balanço aí da temporada, né? São Paulo ainda tem mais um jogo contra a equipe do Botafogo, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas no estádio do Morumbi ontem, mano, jogo melancólico, não só esse jogo, né? Mas já faz tempo que o São Paulo não tá jogando nada, não foi só ontem contra o Juventude, mas tinha sido a derrota contra o Grêmio, tinha sido aqueles empates com o Bragantino, aquele empate também contra o Atlético. Já faz tempo, né, rapaziada? Já faz muito tempo que o São Paulo não tá jogando nada, e o que pegou de mais forte assim nas redes sociais após a nossa derrota para a equipe do Juventude foi uma boa parte da torcida, e uma boa parte mesmo, pedindo a demissão do técnico Zubeldia. E eu quero saber a sua opinião. Você é a favor do fim da linha do técnico argentino Zubeldia no São Paulo, ou você é contra, né? Quer que ele permaneça aí para 2025? Galera, eu vou falar a minha opinião e depois eu vou querer olhar os comentários aí para saber o que vocês estão falando. Primeiramente, eu sempre falo, eu nunca sou favorável a uma demissão de um treinador com pouco tempo de trabalho. Eu sempre acho que a longevidade é a chave do sucesso. Obviamente, às vezes, né, isso dá certo, isso não dá certo, mas eu acho que tem uma chance maior de dar certo quando o técnico fica por mais tempo. Eu, lá atrás, não fui favorável à contratação do Zubeldia. Quem me acompanha sabe, eu queria que o Carpini tivesse continuado. Ele, por ser um treinador muito jovem, acho que ele foi rapidamente queimado, né? Ele tinha tido um bom resultado contra a equipe do Corinthians, quebrando um tabu, trouxe o título da Supercopa pra gente, né? O Zubeldia é um treinador que, na minha opinião, ele não mexe tanto, né? O São Paulo ontem podendo dar oportunidade para mais jovens jogadores, mas parece que cotia para esses caras é inexistente, né? Rian Francisco aí voando, o time sub-20 campeão há cerca de 3 dias atrás, e ninguém tem oportunidade, né? Um time do São Paulo que é mais do mesmo. A gente que não analisa, a gente que só assiste o jogo, sabe como o São Paulo vai jogar. Imagina um adversário que estuda o nosso time durante a semana. Eles sabem o que vai acontecer, é a mesma coisa de sempre. São Paulo não tem padrão, São Paulo não tem uma modificação. Se o adversário marcar aquilo que o São Paulo propõe, acabou o tricolor, rapaziada. Então eu acho que a gente tem que ter variação tática e o Zubeldia não tá entregando isso. Eu fico nessa balança aí, de dar uma longevidade no trabalho, mas de não ver saldo positivo nesse trabalho. A gente saiu de maneira precoce, tanto na Copa do Brasil, tanto na Libertadores. Não foi tão precoce assim, mas dava para ter chego mais longe nas duas. A gente não saiu assim de uma maneira vexatória nem pro Galo na Copa do Brasil e nem pro Botafogo, que acabou sendo campeão da Libertadores posteriormente. A gente poderia ter eliminado o campeão, né? Então, obviamente, a gente poderia ter chego mais longe aí. Faz parte. Agora não adianta só ficar lamentando, a temporada já foi e tem o último jogo da temporada contra o Botafogo. Mas 2025 já começou, galera, com a possível saída do técnico Zubeldia e com a possível saída de Luciano, exatamente. Ontem, pós-jogo, o jogador deu uma entrevista falando que não sabe se fica para temporada que vem, e o Cruzeiro está de olho na contratação do atacante que hoje veste a camisa 10 do São Paulo. E eu quero saber de você, é sempre muito polêmico falar do Luciano. O Luciano é um dos caras assim que ou você ama muito ou você odeia muito, e fica nessa. Ele acabou balançando as redes ontem, ainda tá sonhando com artilharia, né? O artilheiro do campeonato é o Alejandro e o Roberto com 14, ele chegou a 11, né? Teria que fazer um hat-trick aí, mas a gente não quer que aconteça esse hat-trick na última rodada. E eu quero saber de você. Eu sinceramente, eu acho que o Luciano tem que ficar no São Paulo, não como titular e não como meia. Eu acho que ele pode ser um jogador importante para jogos decisivos, jogos mata-mata, clássicos. Ele sempre aparece nesses jogos. Como titular e junto com o centroavante, eu sinceramente, apesar de ser muito fã do Luciano, não acho que esteja mais dando certo. Eu gosto, mano, agora se ele for aquele cara ali jogando dentro da área, aí não tem como. Ele é goleador, ele é decisivo, aí para mim ele pode ficar.
e ser titular. Mas se ele jogar ao lado do Calleri, se ele jogar ao lado aí também do André Silva, nessa função não vem dando certo. E é curioso, né? Porque vocês lembram quando ele jogava com o Brenner? Ele está certo, né? Que o Brenner era um pouquinho mais centroavante que ele também, e ele jogava um pouquinho mais recuado, vindo mais de trás, e deu muito certo, tanto que foi artilheiro aí do Campeonato Brasileiro logo na temporada em que ele chegou para vestir a camisa do São Paulo. Mas agora, né, as coisas não vêm sendo muito boas para ele, e eu acho que ele deve sim ficar no São Paulo, mas nessa função, como 10, não está dando mais certo. São Paulo precisa sim de um jogador para esta posição. Vamos falar mais um pouquinho sobre o próximo jogo, né? Porque a gente pega o Botafogo nessa próxima rodada, o próximo fim de semana aí, e é o último jogo do Campeonato Brasileiro. E cá entre nós, rapaziada, que vença o Botafogo. Eu não quero o Palmeiras campeão de jeito nenhum, não só por ser campeão, porque o Palmeiras, se for campeão no próximo fim de semana, vai igualar o feito que só o São Paulo tem, que são 3 campeonatos brasileiros seguidos. Por mim, entrega na mais cara de pau possível, entrega na mais cara dura que existe, rapaziada. Se bem que o São Paulo jogando e jogando aí, não tá ganhando de ninguém, né? Não ganhando do Juventude, não ganhando do Grêmio, mas é a cara do São Paulo fazer isso, perder para esses times e jogar como se fosse o Real Madrid contra a equipe do Botafogo, podendo dar um título aí para a equipe do Palmeiras. Esse jogo é a cara do São Paulo vencer o Botafogo lá no Newton Santos. Anotem o que eu tô falando. Eu sou totalmente favorável aí a colocar um time reserva, um time alternativo. Nem entra em campo, dá um WO pros caras aí, que eles sejam campeões. Mas é a cara do São Paulo fazer isso. Vocês lembram quando o São Paulo podia rebaixar lá no Campeonato Paulista? Não lembro se era o Santos ou o Guarani. Não lembro se era o Santos ou o Corinthians. O São Paulo ganhou do Guarani na Vila Belmiro. Os clubes não entregam o jogo. Ontem o Flamengo poderia complicar o Fluminense na zona de rebaixamento e meteu 3 no Criciúma lá no estádio dos caras. Mas, obviamente, o Botafogo tá jogando por música. O Botafogo tá jogando muito e o São Paulo não tá jogando nada. Mas é a cara do São Paulo fazer isso. São Paulo se complica contra equipes da parte de baixo da tabela e joga muito com as equipes que estão lá em cima. Eu torço para que isso não aconteça. Já perdeu, já vai ficar em sexto colocado, não vai mudar absolutamente nada em premiação, não vai mudar nada que o Botafogo vença. Já tô falando a verdade aqui, não quero de jeito nenhum o Palmeiras campeão brasileiro nesse próximo fim de semana, que cá entre nós, que time largo, hein? Ontem o Estevão anotou um golaço de falta nos últimos minutos, rapaziada. Que golaço que o Estevão fez. O título tava ficando com a equipe do Botafogo, mas não teve jeito. O timezinho larga-se do Palmeiras. Os caras empurraram para a última rodada aí a decisão. A última rodada pode valer muita coisa, vaga de Libertadores, Sul-Americana, título, rebaixamento, né? Como sempre, mas pro São Paulo já não vale mais nada. Nós temos uma informação muito boa, que o Pablo Maia está de volta. Olha só que notícia, grande notícia, né? Que notícia excelente. O jogador já iniciou a última fase de recuperação. Ele está correndo normalmente nos gramados, sem nenhuma restrição. Agora, obviamente, tem aquela parte física, depois vai ter aquele combate com os companheiros, né? Que é a primeira parte de treinar com bola. O jogador primeiro corre, depois treina com bola, depois treina com os companheiros, depois treina com impacto, sem nenhuma restrição. E isso está acontecendo aí com o Pablo Maia. Pelo que eu acompanhei, ele terá um acompanhamento especial para as férias, terá um acompanhamento assim para que ele já possa voltar a jogar no máximo aí no mês de fevereiro. Exatamente, jogador que vem se recuperando de uma lesão muito séria. Muito bom ter o Pablo Maia de volta, um grande jogador, um jogador aí de seleção brasileira, um jogador que já esteve no radar de clubes gigantes do futebol europeu e sempre que esteve em campo, sempre representou demais as cores do São Paulo Futebol Clube. É um jogador que, na minha visão, é titular indiscutivelmente. Não tem como aí você deixar o Pablo Maia de fora, não tem como você deixar um cara desse nível, mas, obviamente, precisa estar recuperado aí. E para a temporada que vem, a gente já conta com reforço. Para mim, é muito reforço o Pablo Maia voltar de lesão. A gente sabe que quando o cara volta de lesão, é um pouquinho mais difícil e tal, mas a gente espera que ele volte ainda naquele nível que ele tinha, naquele nível que ele jogava, porque é um cara assim que eu realmente, Pablo Maia é fera, o cara joga muita bola, tá bom, galera? Nesse próximo fim de semana a gente vai trazer muita novidade sobre o jogo contra o Botafogo e depois é só vídeo sobre contratação e saída. Júlio Casares já confirmou que vão sair jogadores, não tem como, as contas precisam fechar, jogadores serão vendidos, pode ser o Nestor, pode ser o Galo, pode ser o Ferrarese, pode ser o Eric, pode ser o William Gomes, tem jogador aí a rodo, né, que pode ser negociado, porque as contas precisam ser fechadas. E
o que mais interessa pra gente também são os jogadores que vão chegar, né? Quem que vai chegar pro São Paulo, Alemão? Você me pergunta. Aguarde os próximos vídeos. Tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa aí que a gente vai falar com vocês nesse restante de dezembro, janeiro. É a temporada de 2025 já batendo na porta e já começando. Por isso eu falo, se você é novo aqui no nosso canal, não esquece, se inscreve aí embaixo, dá aquela moral pra gente deixando o like. Todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui, deixa os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou, tá bom? Fico por aqui, volto amanhã com muito mais novidades. Fiquem com Deus, um abraço e valeu!